Nosso serviço ele não é muito matemático, nosso serviço é um serviço de impressão. Eu tenho uma opinião sobre aquela alteração. É um trabalho introspectivo, eu sou uma pessoa mais introspectiva, então assim, a gente trabalha num ambiente mais isolado, mais sozinho. O nosso cliente principal é o próprio médico, que na verdade ele pede um auxílio, retira um tecido e envia para o patologista dá a impressão dele do que é aquele tecido, qual a alteração daquele tecido e quais os possíveis diagnósticos. Eu paro no diagnóstico, né? A gente não passa, a gente não entra no tratamento. Então, o tratamento fica para o médico que recebe o nosso relatório. O paciente geralmente não sabe disso. Por mais que a gente trabalhe dentro de um laboratório, a gente fica isolado, a gente fica muito isolado aqui no nosso meio, a gente tem a ciência constante que atrás daquele tecido que eu estou avaliando é um paciente. O diagnóstico é o ponto inicial que permite que o paciente melhore. Então, dar o diagnóstico, fazer o diagnóstico é uma coisa gratificante. Eu gosto do lado da investigação da medicina, eu gosto de juntar os dados de um paciente para chegar num diagnóstico. Primeiro você precisa conhecer a morfologia dos tecidos, né? E você precisa saber o que cada doença faz para alterar esse tecido. Então, alteração de núcleo, as células ficam diferentes, a coloração, o tipo de grupamento que essas células tomam. Então, cada doença faz esse tecido normal ficar morfologicamente diferente. É uma arte de juntar vários dados clínicos de imagem e de endoscopia e os morfológicos, né, os dados que você está vendo naquela lâmina, na microscopia, para você conseguir um diagnóstico seguro.
escolhi a patologia como especialidade, e eu falo sorrindo disso, porque eu tenho um espírito de desafio. A patologia é uma especialidade desafiadora, porque a gente tem todos os dias um monte de casos, a gente não sabe o que a gente vai receber, nem que diagnóstico a gente vai fazer. Porque quando eu exerço a profissão de patologista, né, a minha especialidade de patologista, eu me sinto inserida no contexto do diagnóstico, me sinto inserida na vida dos pacientes através do diagnóstico. Eu acho a patologia a especialidade que mais se aproxima da arte. É uma arte e é uma arte com muito respeito. É uma arte em que você não é como uma arte como ver um quadro e admirar. É uma arte como ver uma forma, ver uma cor, ver um formato diferente e usar aquilo para uma conclusão. É uma arte descobrir o que o corpo quer dizer. Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa noite de lançamento da Astro, uma rede inédita que vai conectar patologistas de todo o país. Eu sou Laura Lima e vou acompanhar vocês nesta próxima hora. Via chat, você vai poder interagir aqui conosco. E daqui a pouquinho nós teremos um encontro muito especial com o grande maestro João Carlos Martins, um exemplo de amor à arte. Levar tecnologia em saúde para quem precisa e onde quer que esteja. Este é o propósito do Grupo Pardini, um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país. São mais de 60 anos de inovação e confiabilidade, por meio de 12 marcas. Entre elas está a Diagnóstica, que é uma referência nacional em anatomia patológica, patologia molecular e imunohistoquímica. Com mais de 30 anos de experiência, sempre vinculada ao diagnóstico de alta complexidade, a Diagnóstica conta com uma equipe reconhecida pela sua excelência. São cerca de 40 patologistas que dedicam as suas vidas à arte de descobrir o que o corpo quer dizer. O corpo fala, inclusive internamente, na nossa química e na nossa mecânica. Para dar as boas-vindas a todos vocês,
Eu convido agora a diretora da Unidade de Patologia do Grupo Pardini, Valéria Mattarelli. Boa noite, Valéria, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Laura, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês por compartilharem conosco esse momento tão importante. E gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos patologistas do grupo. Vocês nos inspiraram. Apesar de todas as adversidades do ano de 2020, o Grupo Pardini optou por investir na escuta ativa e em design thinking com patologistas e laboratórios de anatomia patológica de todo o Brasil. O resultado disso foi um trabalho no qual, pensando junto, nós tentamos encontrar e contribuir para uma maior relevância ainda na patologia. E hoje nós concluímos com a apresentação da Rede Astro. Parabéns pelo trabalho, viu? E muito obrigada, Valéria. E eu quero agradecer também a participação dos patologistas, representantes das operadoras de saúde, colaboradores e parceiros do Grupo Pardini que estão nos acompanhando neste evento. Olha, o chat está super movimentado. E agora, para apresentar a todos vocês a Rede Astro, eu vou convidar o vice-presidente comercial e de marketing do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Laura. Prazer obrigada. Todo meu. Obrigado pela participação. Sempre bom estar com você. Obrigada. E boa noite a todos que nos ouvem e que nos veem no Brasil inteiro. A anatomia patológica, ela vem contribuindo de sobremaneira para a saúde da população ao longo dos anos, sempre conectada com o que se tem de mais moderno em medicina diagnóstica. Eu estou falando de genética molecular, eu estou falando de medicina personalizada e eu estou falando de genômica. O grande desafio é associar tecnologia e qualidade médica e levar essa anatomia patológica de qualidade aos 4 cantos do país. Esse é o propósito do Grupo Pardini, democratizar a tecnologia em saúde, levar saúde para quem precisa, onde a pessoa estiver. E é justamente para falar desses desafios que a gente sai daqui de Belo Horizonte e a gente vai até a cidade de Montes Claros falar com a médica patologista, a doutora Cristine. Cristine, fala para a gente, por favor, quais são os seus principais desafios. E Alessandro, muito obrigada. Obrigada pelo convite, por permitir que a gente fizesse parte desse projeto e que juntos estamos, e eu acho isso muito importante porque cada vez que estamos juntos a gente fica mais forte. E sua pergunta é muito interessante porque ela me fez rememorar uma história que essa semana mesmo eu contei, e até por conta do projeto, que quando eu tinha 15 anos eu ganhei de presente de aniversário a assinatura da Folha de São Paulo. Isso tem pouco tempo, né? E como que funcionava? A Folha chegava aqui em Montes Claros no dia seguinte à tarde, no final da tarde. Então a gente lia as notícias quase 2 dias depois que a Folha estava editada. E aí quando veio a internet e veio a Folha digital, que eu pude ter acesso simultaneamente à mesma informação, no mesmo momento que a Folha era editada, vamos colocar assim, as nossas fronteiras se encurtaram. E eu acho que o nosso maior desafio é esse, encurtar fronteiras. Permitir que a nossa região, né, tenha acesso ao que melhor possa ser ofertado para ela na área do diagnóstico da anatomia patológica, porque nós temos aqui uma grande rede de médicos de assistência que querem qualidade. São pessoas que trouxeram para Montes Claros muita qualidade na assistência médica. E a parte do diagnóstico, a anatomia patológica, ela tem que seguir isso. E é o que a gente procura e que o Laboratório Citomédico procura desde o início. E o Astro é nada mais do que isso, é um encurtador de fronteiras, né? Ele traz para a gente a possibilidade de ter acesso ao melhor da anatomia patológica, o que a gente tem de mais moderno, ao mesmo tempo que é um projeto colaborativo, então que ele trouxe para cá também e olhou para a gente de uma forma que mostrasse que a gente também poderia contribuir para a rede. Então, é uma diferença, é diferente de tudo que a gente já viu, não é? Vocês não estão só, eu não estou só comprando
o seu serviço, né? Nós estamos colaborando. E isso é muito importante, porque aí eu volto à frase que eu falei no início: juntos a gente cresce e a gente cresce mais forte. E aí eu gostaria de novo de agradecer essa oportunidade. O Astro é um projeto fenomenal e que veio, não tenho dúvidas nenhuma, para revolucionar a anatomia patológica no sentido dessa colaboração entre todos e com o encurtamento das fronteiras. Bom, agora a gente vai atravessar o Brasil inteiro, vai sair da cidade de Montes Claros, no norte de Minas, vai até São Paulo conversar com outra médica patologista do Grupo Pardini, a doutora Vanessa Campos. Vanessa, dentro da sua experiência, como a telepatologia pode gerar acesso à saúde para a população? Bom, estamos em uma era digital e a tecnologia estreitou a relação entre os patologistas, cirurgiões e clínicos, e isso aumentou a agilidade e precisão tanto do diagnóstico quanto do planejamento terapêutico de cada um deles. E hoje a telepatologia ela permite que o médico patologista possa trabalhar com imagens digitalizadas. E quando essas lâmpadas são escaneadas, elas produzem uma imagem com altíssima resolução. E isso promove a melhora da acurácia de cada diagnóstico. Então, assim, com a mudança de fluxo trazida pela telepatologia, essa lâmina digitalizada ela pode ser vista simultaneamente por um número ilimitado de patologistas de qualquer lugar do país e inclusive do mundo. Então esse ganho de conectividade, esse compartilhamento de imagens entre patologistas e diversas subespecialidades, ele tem um ganho muito alto de produtividade. Então, por exemplo, um patologista que trabalhe numa cidade pequena ou isolada e que queira compartilhar casos incomuns, raros, ou até mesmo que queira alguma subespecialidade, ele tem uma grande vantagem com a telepatologia, porque ele pode ter essa troca de informações, essa troca de imagens com diversos patologistas e subespecialidades. Então, a qualidade do diagnóstico aumenta e, no fim, quem ganha é o paciente. E foi justamente ouvindo demandas com a doutora Cristine e acompanhando as tendências tecnológicas reportadas pela doutora Vanessa que o Grupo Pardini e a Diagnóstica criou a Rede Astro. Bom, e o que é a Rede Astro? O que a gente tanto fala da Rede Astro? A Rede Astro é uma rede que conecta patologistas no Brasil inteiro, através da tecnologia de telepatologia. É uma rede digital que conecta as especialidades médicas onde o patologista estiver no Brasil todo. Com isso, o patologista ele passa ao mesmo tempo ser fornecedor da Rede Astro, da sua especialidade, e ele passa também a ser cliente da Rede Astro. Na prática, ele pode enviar os exames de mais alta especialização, como imunohistoquímica, os exames moleculares, para a Rede Astro. E também pode receber de toda a rede demandas de anatomia patológica. Ele lauda, devolve para o sistema digital os seus resultados. Ele também pode ter segundas opiniões médicas, fazer aperfeiçoamento e ter uma série de vantagens, desde um sistema de automação e um software para o seu laboratório, até um programa de conhecimento e de qualidade médica. Existem várias vantagens de estar dentro da Rede Astro e a gente pode citar produtividade, compartilhamento de informações, agilidade, uma logística altamente especializada e uma acurácia nos resultados. Tudo isso sempre colocando o patologista no centro das atenções. A Rede Astro usa a tecnologia e a telepatologia para, no Brasil inteiro, conectar excelências médicas. Caso você queira saber mais informações sobre a Rede Astro, entre em contato conosco. Eu termino aqui agradecendo a todos que estão nos vendo, estão nos ouvindo no Brasil inteiro. Agradecendo em especial aos médicos patologistas, que ao longo do tempo vêm contribuindo para a saúde do Brasil inteiro. Muito obrigado. Então, boa noite, muito obrigada, Alessandro. E se você quer saber mais sobre a Rede Astro,
quem sabe até fazer parte dela, acesse o site www.redeastro.com.br. E agora, para encerrar essa nossa noite, nós vamos a São Paulo para conversar com um dos maiores artistas brasileiros, exemplo de superação e especialista em emoção. O maestro João Carlos Martins também é um especialista na arte de conectar pessoas em prol de um bem maior. Boa noite, maestro, bem-vindo. Boa noite, Laura. É um prazer estar presente neste evento com o Grupo Pardini, um grupo que, da mesma forma como esse velho maestro que faz uma apresentação num Carnegie Hall e faz uma apresentação na periferia da periferia, o Grupo Pardini, também com seus médicos, também atinge todos os segmentos da sociedade. Assim sendo, me sinto profundamente honrado de participar desse evento. Bom, maestro, hoje nós estamos lançando uma rede que irá conectar patologistas de todo o país. Durante a sua trajetória, né, o senhor rodou o mundo levando a música às pessoas. Ao mesmo tempo em que executava um concerto de bar em Nova York, por exemplo, também levava adiante um programa social, né, para jovens de periferia. Então agora a gente quer ouvir do senhor a sua experiência em conectar as pessoas, em emocionar as pessoas com essa arte, com a sua música. Como você pode observar, Laura, a sua manifestação agora, eu talvez por ser muito precipitado, antecipei na minha apresentação a apresentação que você fez logo a seguir, porque realmente eu volto então a repetir que um médico, um artista, ele tem um dever na vida de atingir todos os segmentos da sociedade. E esta é uma missão do Grupo Pardini, sem dúvida alguma. Bem, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que um músico, assim como um patologista, é um missionário. Por que um missionário? Porque ele tem a missão de, em primeiro lugar, buscar que aquele público ou paciente possam a ter paz, possam a ter solidariedade, possam a ter a atenção devida e possam ter a palavra emoção. A palavra emoção é a palavra que rege a minha vida, sem dúvida alguma. Então, o que eu posso dizer é que eu iniciei a minha vida aos 8 anos no piano por causa de um problema do meu pai. Meu pai gostaria de ser pianista no ano de 1908, quando ele tinha 10 anos. Mas 3 dias antes da primeira aula, ele teve um acidente e ele teve uma parte da mão decepada. E nunca pôde realizar o sonho dele na pequena cidade de Braga, ao norte de Portugal. Com 8 anos de idade, 1948, eu iniciei meus estudos de piano e logo no início, eu percebi que havia algo de positivo, e minha família também percebeu, porque 6 meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Johann Sebastian Bach. Aos 13 anos, iniciei minha carreira nacional e aos 18 a carreira internacional, sempre procurando levar o nome do Brasil com toda a dignidade para o exterior. Ou seja, representar a cultura do nosso país, porque a cultura é a alma de uma nação. Então, eu comecei a minha carreira e tudo parecia a vida dos sonhos. Até que eu posso adiantar para vocês, eu
estou acostumado a conviver com médicos. Por quê? Tive já 24 cirurgias na minha vida para manter meu sonho. Tenho 4 problemas. Primeiro, distonia focal, tive LER, tive uma lesão periférica que atingiu meu nervo ulnar e tive uma lesão cerebral no assalto que sofri na Bulgária. Assim sendo, eu pude conviver com médicos e com enfermeiros e com profissionais da medicina, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil, realmente eu posso dizer, já fui operado em vários países, mas posso dizer que aqui no Brasil eu sentia sempre o elemento humano no pós-operatório, de uma forma que eu realmente começava a ter a esperança na minha recuperação. E assim foi conduzida a minha vida numa relação entre arte e medicina. Aliás, vou iniciar no ano que vem uma campanha a nível internacional sobre distonia, porque no meu caso, distonia focal que atinge músicos, mas a distonia em si atinge cerca de 33 milhões de pessoas no mundo. E como as minhas mãos foram comentadas durante esses últimos 40 anos, e eu sempre driblando, eu diria, até falei isso outro dia com um neurocientista, que a minha função era driblar o cérebro. Por quê? Porque quando eu soube que tinha, naquela época, nos anos 50, não se falava na palavra distonia. Achava-se que era um problema psicológico. Hoje não, sabe que é um problema cerebral. E eu estou iniciando uma campanha porque o homem consegue fotografar um objeto no planeta Vênus e ainda não conseguiu uma solução definitiva para a distonia. Razão pela qual eu irei iniciar uma campanha a nível mundial sobre distonia no período pós-pandemia. Atualmente estamos vivendo um período tão sério na pandemia que o problema de distonia pode ser adiado. E eu vou iniciar essa campanha que culminará dia 17 de outubro no Salão Nobre do Carnegie Hall, após o meu concerto comemorando os 60 anos da minha estreia no Carnegie Hall. Terá no Salão Nobre uma coletiva sobre o problema distonia que atinge 33 milhões de pessoas no mundo e eu espero fazer uma contribuição. Eu acabei de completar 80 anos, mas anunciei meus planos para os próximos 20 anos. Vocês são jovens, vocês estarão presentes. Eu garanto a minha presença daqui 20 anos. São os meus projetos, não só projetos relacionados à música em si, mas à responsabilidade social e à sustentabilidade. Mas, antes de eu continuar, eu gostaria que vocês ouvissem uma peça maravilhosa chamada Ladies in Lavender, de Nigel Hess, com essa fantástica violinista, a Cíntia, que faz parte da Baquiana Filarmônica SESI-SP, e agora eu com as luvas, depois falarei sobre as luvas, que na imprensa internacional é chamada de luvas biônicas, mas são luvas extensoras. Então nós vamos tocar Ladies in Lavender, de Nigel Hess.
Vocês acabaram de ouvir, com a Cíntia e esse velho maestro, uma música maravilhosa de Nigel Hess. E eu digo o seguinte, eu sempre digo que o contrário da vida não é a morte, mas sim a repetição. Porque o importante é a inovação. A inovação faz parte da minha vida, assim como faz parte dos diagnósticos do Grupo Pardini. Então, nesse contato que eu estou tendo a oportunidade de ter com patologistas, eu posso dizer o seguinte, que o que move esse velho maestro é a palavra
esperança. É a palavra que, antes de tudo, dá um alento para que você possa, no futuro, sempre prever que algo possa acontecer para melhorar a sua performance. Por exemplo, eu fiz a minha despedida do piano no ano passado, quando eu só podia tocar, depois de 24 cirurgias, só podia usar 2 polegares, mas eu comecei a minha vida como maestro aos 64 anos. Hoje estou com 80, já foram mais de 1.700 concertos como maestro, e sempre procurando, como maestro, imitar, de uma certa forma, minha vida como pianista. Ou seja, como pianista eu procurava cada nota transmitir uma emoção. Eu considero cada músico da minha orquestra como se fosse uma tecla de um piano, do meu piano. Então, o que eu digo na palavra esperança, eu sempre acreditei que algo poderia acontecer. Sempre nas minhas operações eu consegui soluções paliativas e essas soluções fizeram com que eu, desde os 18 anos, já com distonia focal, conseguisse levar uma carreira. Executei mais de 2.000 concertos no exterior, depois aqui no Brasil, como maestro, continuando. Por isso que a minha frase com a música, por isso que a minha frase preferida é: a música venceu. Mas eu, depois da última operação, como eu estava falando no início, eu só podia usar 2 polegares, porque tiveram que cortar esses nervos da mão esquerda, nervo ulnar, e aí só me sobrou 2 polegares. Eu, no final dos concertos, eu tocava com 2 polegares. Mas nunca perdi a esperança. Não é que no ano passado eu ia fazer o encerramento do Festival de Campos do Jordão, mas no dia anterior eu tinha um concerto numa cidade chamada Sumaré. Aliás, essa reportagem na CNN Internacional acabou viralizando, que está passando neste mês, de como essas luvas extensoras conseguiram fazer com que esses dedos pudessem voltar. Essa luva não foi feita, foi feita por um designer de produtos, uma pessoa profundamente criativa, o Biratã, e funciona como um pneu de Fórmula 1, que faz aquele balanço, e eu pude realmente tocar, depois de 22 anos, encostar novamente os 10 dedos no teclado. Então, por exemplo, quando eu posso fazer isso,
vocês não podem imaginar o que significou depois de 22 anos encostar novamente os 10 dedos no teclado. Não que eu vá ser o pianista que eu fui anteriormente, que eu conseguia, uma ida e uma volta no piano, fazer até 21 notas por segundo. Eu brinco agora que em cada 21 segundos eu faço uma nota, mas com a mesma paixão e com o mesmo amor. Então, estávamos falando da palavra esperança. Eu sempre tive esperança que alguma solução iria aparecer na minha trajetória. Apareceu através de um design de produtos, não é uma solução definitiva, é simplesmente mais uma solução paliativa, mas é mais um degrau que pode, sem dúvida alguma, ajudar cientistas e pesquisadores. Assim sendo, eu tenho como meta na minha vida, além da responsabilidade social, além da sustentabilidade, além de transmitir emoção e procura sempre do perfeccionismo, com a Baquiana Filarmônica SESI SP, e através do meu piano, eu quero dedicar uma grande parte da minha vida realmente à divulgação da palavra distonia através desse mundo afora, por esse mundo afora. Então, eu também tenho que contar para vocês que nem tudo são flores na vida de um maestro. Então, atualmente, realmente, se eu estou na rua, ou por causa do cabelo, ou por causa da aparição na mídia, se eu passo na rua, passa um motorista de táxi, ele fala, ô maestro, maestro. Muitos nem sabem meu nome, mas sabem que eu sou o maestro. E ainda acabou de ter um documentário no Japão maravilhoso, inclusive com simulação, mas escolheram alguns artistas com um olhar amendoado para representar a minha pessoa como criança e na fase intermediária. Então, eu atualmente, realmente, pela exposição na mídia, todo mundo fala, ô maestro, em aeroportos, em qualquer lugar que eu vá, mas, acabando um concerto em Manaus, eu caí na real, porque acabou o concerto, muitas pessoas foram para o aeroporto para tirar fotos comigo, e aí, mas na entrada do Finger, uma moça do McDonald's chegou para mim e falou, maestro, a última foto. E eu tirei a última foto, e aí, a coisa que mais você ouve é, só mais uma para garantir, por favor. Tirei a última foto, ao final ela saiu toda orgulhosa, a orquestra estava atrás, ela falou, finalmente consegui uma foto com o Pavarotti. Aí nessa hora eu percebi que eu tinha que colocar a sandália da humildade, que não estava com essa corda toda. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso transmitir a vocês é que eu, mais do que ninguém, conheci a palavra adversidade na minha vida. Uma adversidade, você pode fazer dessa adversidade construir uma plataforma para um salto ao abismo, ou uma plataforma para voar mais alto. E eu sempre procurei construir uma plataforma para voar mais alto depois de cada adversidade que eu tive durante a minha vida, que adversidades que resultaram, como eu disse no começo, em 24 cirurgias. Aliás, me acostumei tanto a ser anestesiado que, para mim, já era é como se fosse um jogo de cerebral na minha cabeça, que eu sabia que ia tomar anestesia, que eu ia pagar, mas que eu iria lutar, que eu ia conseguir não dormir. E só realmente abri os olhos quando eu via a cirurgia foi muito bem sucedida. Eu fiz a cirurgia, inclusive, no cérebro, com o Paulo Niemeyer. Então, eu acabei me acostumando na convivência
com profissionais da saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que, como eu falei de adversidade, a adversidade você tem que tratar, primeiro, com responsabilidade. Segundo, com esperança. E terceiro, jamais querendo que seja uma deficiência física uma razão para que a palavra piedade apareça no seu cotidiano. Não. Uma deficiência física, quando eu fui fazer a abertura dos Jogos Paralímpicos, era somente um piano em pleno Maracanã, e o Comitê Olímpico aceitou que o hino nacional seria tocado de uma forma criada por mim e não na sua versão original, e eu toquei o hino nacional desta forma. Mas, antes de entrar no gramado, uma hora antes teve uma pequena mesa redonda com alguns atletas paralímpicos. E eu falei para eles, vocês têm que saber que nós temos que tratar a diversidade, conforme eu disse antes, com esperança, com determinação e com disciplina. E jamais, porque aquelas pessoas que têm a deficiência física, eu considero verdadeiros heróis. E aí eu falei, podemos tratar inclusive com humor. E eu contei uma história real. Quando eu perdi a mão direita, primeiro eu fiz uma carreira com a mão esquerda. Mas quando passava por países de ponta, eu procurava médicos para ver se podia reverter a mão direita. Todos falavam, não tem mais músculo, não tem nada a fazer. Aí comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força interior e numa força superior. Mas o milagre não aconteceu. Finalmente fui parar num pai de santo. E o pai de santo me examinou, perguntou qual a mão, eu falei a direita. Ele falou, a direita é mais fácil. Eu falei, mas que bom, meu Deus. E aí ele me deu vários passes, depois ele falou, pai João, nunca errou na vida, meu filho. Em um ano a sua mão está igualzinha à outra. Um ano depois fechou a esquerda. Ele acertou, mas acertou com a mão errada. Aí todos os atletas começaram a contar histórias engraçadas da sua vida. E um jogador de futebol cego, ele contou uma história que ele encontrou um amigo e falou para o amigo falou para ele, há quanto tempo eu não te vejo? Ele falou, imagine eu então. Então cada um começou a contar a sua história e nós todos começamos a dar risadas, porque eu sei que é uma deficiência física nas minhas mãos, pelo meu ofício como pianista. E aí, eu também, ao mesmo tempo, quando acabou o filme João, o Maestro, eu, conforme eu disse antes, o contrário da vida não é a morte, mas sim a repetição, o importante é a inovação. Eu que tenho este celular, que vergonha, meu Deus do céu, que não entendo nada de tecnologia. O Alexandre Nero, quando acabou o filme João, o Maestro, ele falou para mim, João, como você é brega? Eu falei, como brega? Ele falou, eu vejo suas mensagens no Insta. Eu falei, mas o que quer dizer Insta? Ele falou, Instagram. Eu falei, o que quer dizer isso? Ele falou, rede social. Vai fazendo um Insta, que ele falou, com o nome Maestro João Carlos Martins, e 2 vezes por semana vai colocando em algum lugar do mundo onde você tocou. E você vai ver que você vai ajudar a democratizar a música clássica. Democratização é a meta de um artista que encara realmente o seu ofício como uma missão. E assim sendo, eu acabei criando o Maestro João Carlos Martins
Não, claro que não é com esse celular, é só aqui em casa, nem tem equipe, nada, é feito entre eu, minha mulher. E, de repente, eu percebo que você corre atrás dos seus sonhos e quando você menos espera, os sonhos acabam correndo atrás de você. E colocando uma peça de Johann Sebastian Bach, essa aqui, essa postagem alcançou nada mais, nada menos que 33 milhões de visualizações desde a Patagônia até a Sibéria. Quando eu vejo Johann Sebastian Bach alcançando 33 milhões de visualizações, eu fico achando que na inovação, a rede social me ajudou profundamente ao trabalho de democratização da música clássica. Mas eu gosto de dizer também, ao mesmo tempo, que o dia mais emocionante da minha vida, antes tinha sido, muita gente acha que foi o dia que eu entrei no Sambódromo, quando a Vai Vai ganhou o Carnaval de 2011 com o Herreiro da Minha Vida, mas o dia mais emocionante foi quando eu falei no Faustão que eu ia fazer minha estreia como maestro no Carnegie Hall em 2007. Mas eu falei que na primeira parte eu ia reger, naquela época ainda podia usar 3 dedos, por exemplo, assim. Que eu iria, na primeira parte, reger, e na segunda, com todas as minhas limitações, iria tocar movimentos lentos de Bach e de Mozart e de Beethoven. Mas eu falei isso, e se sair bem, tanto como maestro como um pianista, num teatro onde eu toquei tantas vezes em condições normais, o Carnegie Hall iria ouvir o hino nacional brasileiro. Aí a primeira parte saiu como eu queria, só que 2 brasileiros que viram pela Globo Internacional compraram 2 ingressos no Câmbio Negro e levaram, o que é proibido no Carnegie Hall, 2 bandeiras do Brasil, esperando pelo hino nacional, que eu anunciei. Faço a primeira parte, sai como eu quero, a segunda no piano também como eu quero, com muita emoção, volto para o bis, olho para a orquestra, falo, hino nacional brasileiro. Fazemos o hino nacional brasileiro. Quando acaba o hino, eu olho para a plateia, o teatro lotado, eu vejo 2 bandeiras do Brasil. Foi aquele momento na minha vida que eu agradeci a Deus por continuar na música e, antes de tudo, por ser brasileiro. Esta é a principal mensagem que eu queria transmitir a vocês. Mas pelo carinho de vocês, eu quero dizer que, retribuindo esse carinho, ainda tem mais uma peça com a nossa Cíntia e o velho maestro ao piano. E qual pode ser a peça? Eu sei que vou te amar.
Maestro João Carlos Martins, em nome de todo o Grupo Pardini da Diagnóstica, meu sincero muito obrigado. Vê-lo praticando a sua arte nos inspira cada vez mais a continuar a nossa arte da descoberta. Obrigado. Alessandro, em primeiro lugar, eu fiz uma palestra inteira sem desejar o que eu desejo nesse momento, uma fantástica experiência e muita sorte no projeto Astro do Grupo Pardini. Estes são os desejos desse velho maestro. Maestro, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada, boa noite. Astro, porque a patologia é a arte da descoberta e a arte ganha vida em todo lugar. Alessandro, Valéria, sucesso com a nova rede. Muito obrigada, boa noite a vocês. Obrigado, Laura, boa noite. Obrigada, Laura, boa noite. Conecte-se. Boa noite, obrigada.